Tá no ar o Profissão Estudante. Hoje vamos falar sobre estágio com a gestora do Conexão da Unifeob, Luciana Junqueira. Oi, Lu. Tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo jóia. Bem-vinda. Prazer estar aqui com vocês. Que bom, prazer pra gente também. Lu, o que é exatamente o estágio? O estágio é um período que o aluno passa durante a sua graduação, aprendendo e aprimorando o que ele vê em sala de aula já no mercado de trabalho. Então é a oportunidade dele colocar em prática a teoria em empresas, em laboratórios, e aí dependendo da sua profissão na área de trabalho que ele quer atuar. Na prática, já é uma inserção no mercado de trabalho? Sim, é essa a intenção do estágio, né? A gente conseguir colocar num ambiente que ainda tem supervisão, né? Um aluno que possa estar aprimorando as suas teorias na prática. Como é que funciona a questão do estágio internacional? O estágio internacional tem que vir a partir de uma parceria, né? Então, uma parceria entre instituições ou entre instituições e empresa, e aí sempre linkado entre a vida acadêmica dele e a posição que ele vai atuar naquela experiência internacional. Isso pode acontecer dentro do período de estágio obrigatório, né? Isso pode acontecer em férias, quando ele pode fazer um trabalho voluntário, onde ele pode também fazer um estágio só nesse período, que seria o não obrigatório, né? O estágio não obrigatório, e também com uma própria vivência internacional para aprendizado de línguas, né? Que agrega no currículo dele, mas ao mesmo tempo não tem muito a ver com o que ele está fazendo de profissão, mas que com certeza no currículo dele vai fazer toda a diferença. Faz toda a diferença, né? Hoje em dia, ter línguas ou uma experiência internacional é um grande diferencial na sua carreira, né? No seu início de carreira. Tempo o estágio pode durar? É relativo, né? Mas quais são os tempos que a gente conhece? O período de estágio, ele pode durar em cada empresa até 2 anos, né? Então, existe uma lei de estágio e essa lei permite que o aluno fique na mesma empresa por até 2 anos. Mas uma coisa que pode acontecer é que cada curso tem um período de horas obrigatórias. E esse período de horas obrigatórias depende de cada curso. Então, por exemplo, o curso de veterinária, só para dar um exemplo, é o último semestre, que corresponde ao 10º semestre, que o aluno sai para 400 horas de estágio. Então, nesse período ele não tem aula, ele só tem a parte prática que ele vai para o estágio, que pode ser apenas um lugar ou ele pode experimentar 3, 4 estágios nesse período. A questão de experimentar mais estágios é legal para conhecer as outras áreas daquele curso? Com certeza. Eu acho que hoje, quanto mais rico for o seu currículo, né, de experiências, mais oportunidades você tem depois na busca do primeiro emprego. Para se descobrir também, né, Lu? Exato. É o período em que às vezes a gente entra na faculdade com uma ideia e durante o curso vai vendo que tem outras coisas, outras possibilidades e é a hora de testar. Então é muito legal você ter mais de uma área de experiência, mais de um estágio em diferentes empresas, em diferentes locais, e isso sempre vai enriquecer o teu currículo. Trabalho voluntário na área social também é considerado estágio se tiver relação com o curso? Como línguas, ele agrega no currículo, mas ele é um trabalho voluntário, né? Então, assim, ele pode contar como horas atividades, que isso todos os cursos têm também, além dos alunos cumprirem a hora de estágio obrigatório, ele também cumpre as horas de atividades. Essas atividades contam voluntariado, tá? Mas não como estágio obrigatório, voluntariado não. No caso dos tecnólogos, não tem estágio obrigatório, mas tem o estágio não obrigatório? É possível fazer estágio? O estágio pode ser feito em qualquer curso. O fato dele ser obrigatório é porque ele cumpre algumas regras do curso junto ao MEC e junto aos seus conselhos. O curso superior de tecnologia, pela sua própria duração, que são cursos mais curtos, eles já são muito práticos, né? Na sua construção, tem uma estrutura ele já prática. tem uma estrutura dentro do seu currículo muito prática, né? E muito específica. Então você faz, por exemplo, gestão de RH.
Você, os 2 anos de gestão de RH, vai falar só sobre gestão de RH. Então já existe uma outra construção de curso que então não há necessidade do estágio obrigatório, mas há a possibilidade de você pegar um estágio não obrigatório. Sendo que tem uma coisa que é legal da gente falar, que assim, o estágio obrigatório, ele necessariamente não precisa ser remunerado. Ah, tá. Agora, o estágio não obrigatório, esse tem que ser remunerado. Ah, é? É. Não sabia disso. É uma vaga onde o aluno preenche essa vaga, né, na empresa, mas ele tem que ter a remuneração, independente do valor, mas ele tem que ser remunerado. Legal. Lu, a gente continua falando disso no segundo bloco e agora tá rolando na Unifeob, olha só. – 40 anos depois, os primeiros formandos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da Unifeob se reencontram para uma grande festa. O sorriso de agora é sobre as lembranças de um passado cheio de histórias. Com certeza essa turma tem muito o que recordar e comemorar. Estudar era um privilégio para poucos. Então, como é que elas mudaram, as suas vidas a partir de uma opção que tiveram de fazer uma faculdade no interior do estado de São Paulo naquela época, que era muito difícil, era restrito demais. Então a gente fica satisfeito de escrever a história dessa vida, dessas pessoas, e a partir dessa semente, dessa história, a gente projetar para o futuro. Para mim, né, e tem uma importância muito grande. Eu venho de uma família que as pessoas praticamente, meu pai, minha mãe, assinavam o nome com muita dificuldade, né, e a gente tem muito orgulho, né. À época, o jovem bancário Gilberto decidiu que era hora de crescer dentro da empresa. Foi aí que ele tomou uma decisão ousada e que pode ser o motivo dessa noite de comemorações ter acontecido. Eu fiz uma visita para o Dr. Otávio Bass, ele tinha uma empresa aqui em São João, e eu sugeri a ele, falei, Dr. Otávio, por que o senhor não cria um curso de administração aqui em São João? O senhor vai ter muita demanda, porque os bancários todos precisam desse curso para crescer profissionalmente. Ele falou, olha, é uma boa ideia, eu vou pensar nessa alternativa. Eu não sei se isso influenciou, mas não deixou de ser uma dica para que ele pensasse na hipótese, né? Eu acho que vingou. Na hora de procurar alguém, esqueça a lista de contatos telefônicos. Elas deram lugar às redes sociais. O tal do Facebook, o WhatsApp, quem não tem? Tem casos que eu entrei até na jurisprudência do Brasil para achar pessoas em processos, achar o advogado, perguntar se o cara era réu dele mesmo, eles me passarem o telefone. Assim eu localizei vários, 5 ou 6 pessoas mais ou menos dessa maneira. O resto foi a rede social, internet. Se não tem internet hoje, está difícil. Um dos organizadores do evento foi o José Luiz, e ele quer, em nome dos colegas, dar um recadinho de agradecimento para encerrar a noite. É o momento de falar obrigado, FEOB. Obrigado, Unifeob, hoje desse tamanho que está a instituição, por ter propiciado a gente escola perto da nossa casa, escola com conteúdo. Depois de ouvir todas essas histórias de alegria, de superação, eu me despeço de mais um Tá Rolando na Unifeob. Até a próxima! Trazer a teoria para a prática e a prática para a teoria. O que está acontecendo no mercado que eu posso resolver na empresa com a minha teoria em sala de aula. Oportunidade é ter a melhor estrutura de toda a região.
Oportunidade é ter um projeto pedagógico e um ótimo corpo docente que valoriza as minhas competências. Oportunidade é ter acesso ao Google for Education. Oportunidade é escrever a minha própria história. Vestibular Unifeob, 22 de outubro. Porque o futuro é o que a gente faz agora. Inscreva-se já. Estamos de volta com o Profissão Estudante e agora é hora do Mundo Agro. Olha só. Olá pessoal, hoje voltamos para dar umas dicas sobre cactos e suculentas. Aqui eu tenho algumas variedades de cacto e aqui eu tenho algumas variedades de suculenta. O cacto ele é bem mais resistente, aguenta aí 15 dias sem água, senão ele apodrece. Então você pode fazer uma rega a cada 15 dias. E a suculenta uma vez por semana, porque as pétalas dela são bem gordinhas, né, que ela retém bastante água, mas ela precisa ter claridade e não necessita de sol. O cacto ele precisa de sol. A gente monta alguns arranjos, né, com suculentas e cacto. Devido ser um vidro fechado, então a gente faz uma rega, né, usando uma seringa e próximo da planta a gente vai injetando um pouco de água. E esse arranjo ele pode ficar no escritório, desde que esteja bastante claridade, num banheiro, né? Às vezes a pessoa gosta de colocar alguma coisa no banheiro e dá para aproveitar o vapor do chuveiro, mas precisa ter a claridade. Bom pessoal, próximo programa a gente vai dar dicas sobre como cuidar de orquídea. Até lá! Voltamos a falar sobre estágio com Luciana Junqueira. Lu, a partir de que momento a gente pode começar a fazer estágio? Para o estágio obrigatório, depende do curso. Então, tem curso que é no último ano, tem curso que é a partir da metade do ano e tem cursos que é a partir de 30% do curso já concluído, tá? Então, tem cursos que você começa até no segundo semestre, mas depende de cada curso, depende de cada área também, né? No caso, por exemplo, os cursos da área de saúde, eles só podem fazer com acompanhamento de algum profissional da área de saúde a que é correlata a profissão deles, né? Então é muito específico e difícil, né? Ele tem que estar acompanhado com um professor ou com alguém já formado. Dependendo de outras áreas, não. Existem, por exemplo, na área de veterinária e agronomia, que até existe a possibilidade de, dependendo do tipo de estágio, um ou outro ser o supervisor de estágio do aluno. Qual que é a vantagem para as empresas de se contratar estagiários? Eu acho que todo mundo ganha. A empresa ganha porque ele tem uma pessoa que é um pouco mais barata, no caso, porque não existem alguns impostos que a empresa não precisa pagar por conta disso. O aluno ganha porque ele está dentro do mercado, aprendendo na prática o que ele viu na teoria, né? E também para a área acadêmica é importante, porque o aluno traz a realidade do que está acontecendo no mercado de trabalho e pode ser trabalhado isso durante as aulas, né? Legal. Então, eu acho que é um ganha-ganha todo mundo. E os alunos também podem levar ideias inovadoras para as empresas, Exato. né? O que a gente conta, principalmente agora com o projeto pedagógico institucional, é justamente trazer a teoria para a prática e a prática para a teoria. O que está acontecendo no mercado que eu posso resolver na empresa com a minha teoria em sala de aula. Legal. Né? Então a gente vê inclusive consultorias, né? O aluno fazendo a consultoria, levando para o seu professor e depois devolvendo para a empresa um retorno sobre um problema, alguma coisa que acontece dentro da área da empresa. Existem programas que preparam a pessoa para o estágio, por exemplo, o programa Talentos do Conexão, ele faz isso? Isso. O que a gente quis fazer com o programa Talentos foi assim, a primeira experiência de estágio. A gente tem hoje uma dificuldade muito grande e a gente, às vezes, parece que é o rato correndo atrás do rabo, o cachorro, dependendo do jeito que faz, né? Que é assim, eu não dou estágio para aquele aluno porque ele não tem nenhuma experiência e eu não consigo estágio porque eu não tenho a experiência. E aí então, é um ciclo vicioso, né? Um ciclo vicioso, né? Ele não consegue nada na área que ele está atuando. Então, qual foi a nossa ideia? Vamos começar ensinando a esse aluno algumas
vamos dizer assim, habilidades, né, que são exigidas pelo mercado, que às vezes não são técnicas, mas que são exigidas pelo mercado, como trabalho em equipe e entre outras. E aí ele se prepara para uma primeira experiência em empresas parceiras da instituição. Como que a gente faz isso? A empresa é convidada a participar, ele não paga para o aluno esse período que o aluno vai fazer lá e o aluno ganha bolsa. Então, durante um ano, né, é um ganha-ganha. O aluno ganha bolsa, a empresa ganha o aluno, que é um estagiário inicial, ele não é um estagiário sênior, ele é um estagiário inicial, né? E a gente ganha que esse aluno tenha a primeira oportunidade, possa aprender para depois galgar, então, o estágio obrigatório na área dele. Né? Que legal. Então, a gente procura fazer a primeira inserção dele no mercado dessa forma. Existe uma limitação de vagas, né, por curso, e é feito através de edital. Então, geralmente, uma vez por ano, a gente faz essa seleção. Existe lugar para todos conseguirem estagiar, principalmente no estágio obrigatório? Nós temos muitas empresas parceiras da instituição, são mais de 30, mais de 50 anos que a instituição está no mercado. Então, receber um aluno da Unifeob não é difícil do aluno conseguir. Mas existem sim carreiras um pouco mais complicadas. Então aí, muitas vezes esse aluno acaba usando da nossa estrutura para buscar essa vaga, né? Então vai até a instituição, até o Conexão, e a gente ajuda, a gente tem alguns contatos onde a gente vai tentando fazer essa colocação. Mas como a área é muito individual, eu quero estagiar em área de restauração na área de arquitetura. Então é muito mais fácil o aluno fazer pesquisas e a gente fazer então a intermediação para a abertura da vaga. Quando vocês acompanham os egressos, quais são os resultados dos estágios na questão de continuar a carreira dentro da empresa? É muito comum isso, né? Então, o aluno faz o período de estágio e depois a empresa contrata, né? Então, a gente tem uma alta taxa de empregabilidade dos alunos após o término do estágio. Isso é muito legal porque é um retorno de que esse aluno foi bem aceito e, de alguma forma, conseguiu agradar a empresa que ele está sendo inserido, né? Então é muito legal isso. A questão das competências que a Unifeob trabalha, isso ajuda na hora de... Muito, porque a gente escuta muito e já virou uma normal escutar falar que as empresas contratam pelas competências técnicas e demitem pela falta das competências comportamentais, né? Então, esse nosso projeto, onde as competências comportamentais, o próprio eixo para a vida, que é trabalhado dentro da instituição, agrega e faz toda a diferença na hora do trabalho em equipe, na hora de você buscar a proatividade, que são coisas que dependem da pessoa, não tanto do conteúdo teórico que é passado na instituição. Então a gente tem essa preocupação e sempre está alertando os alunos, né? E agora, como uma novidade também, a gente tem na parte da gestão de carreira, que é uma coisa que a gente está trabalhando na Unifeob, desde que o aluno entra na faculdade, ele já pensar a carreira dele dentro. Que legal! Né? Então, a parte de estágio, ele passa a ser uma gestão de carreira, porque isso vai preencher o currículo dele. E ao término, quando ele for apresentar o currículo dele, já faz parte de uma gestão. Então, se ele tem na área dele vários estágios, se ele já tem uma sequência de coisas que ele já conquistou, isso ajuda a conquistar o primeiro emprego. Que legal, Lu. Vamos continuar falando disso no próximo bloco? Ok. E agora, dicas da Dani. Se liga aí. Oi pessoal, no quadro Dicas da Dani de hoje, esse quadro que ele é feito especialmente para ajudar a você a pensar e cuidar da sua carreira, nós vamos falar de um fator que está presente na vida de todo mundo, que é a questão das redes sociais. O quanto as redes sociais, a maneira como a gente se comunica nas redes sociais, tem impacto na nossa carreira, tem impacto no aspecto profissional. Então as empresas, elas dizem que elas não consultam as mídias sociais, as redes sociais, na hora de fazer a escolha por um candidato. Eu diria para vocês, com
toda experiência de RH que essa consulta ela é intrínseca a um processo de seleção. É óbvio que os selecionadores eles entram nas suas páginas pessoais para entender melhor quais são os seus hábitos, quais são as pessoas que você se relaciona, quais são as coisas que você gosta de fazer. Então hoje a gente tem várias redes, várias mídias, podemos trazer o Facebook, o Instagram, o LinkedIn. Quais os cuidados que eu pediria para que vocês olhassem? As frases, os posts, as festas, as roupas, a maneira realmente como você se comunica em todos esses ambientes, porque esses ambientes a gente não pode esquecer que eles são públicos e hoje não dá mais para dissociar a imagem profissional da imagem pessoal. Cada vez mais a gente precisa entender que somos um só e a gente precisa tomar conta e cuidar dessa imagem em todos os lugares que a gente estiver. Óbvio, se você quiser extravasar mais na sua rede pessoal, como por exemplo no Facebook, a minha grande dica é para você fazer uso das políticas de privacidade que esses sites oferecem. Um exemplo e uma boa dica é você pensar num site, numa página onde você tenha realmente só amigos e numa página onde você faça uma comunicação mais profissional, que tenha os colegas das suas empresas, os profissionais das suas empresas, mas cuidado, toda atenção é pouco e eu diria que nessa comunicação o menos acaba sendo mais. Então é isso, pessoal, fiquem atentos e até o próximo programa. Muito obrigada! Em Aguaí, oportunidades para estudantes do curso de Administração. Em Águas da Prata, oportunidades para estudantes do curso de Administração. Em Casa Branca, oportunidades para estudantes do curso de Química Bacharelado. Em São João da Boa Vista, oportunidades para estudantes do curso de Administração, Ciências Biológicas Bacharelado, Engenharia Civil e Marketing. E em Santo Antônio do Jardim, oportunidades para estudantes do curso de Administração. Se identificou como oportunidade? Entre em contato com o Conexão pelo telefone 19 3634 3228 ou pelo Facebook, @NDI Unifeob. E tem uma cultura que é muito chata, que é bom a gente ir quebrando isso, mesmo como estagiário, né? Que é de achar que estagiário é mão de obra barata, e não é, né? Não. Hoje em dia, pelo contrário, né? Quem planta, colhe. Engenharia Agronômica, nota máxima no MEC. Parabéns, Unifeob, por mais esta grande conquista. Unifeob, universo de oportunidades para você. Voltamos com um bate-papo sobre estágio com Luciana Junqueira. Lu, o estágio ele é bem legal para o currículo. Como é que você vê isso? Hoje, quando a gente fala de currículo, a gente está falando de carreira. Então, a gente está falando da gestão de carreira do aluno, que começa já no início da graduação. E a gente lá no Conexão, então o aluno nos procura para a questão da busca do estágio e ele pode também buscar o Conexão para iniciar essa construção da gestão da carreira dele. Então a gente tem a professora Cris Bueno, que toda quarta-feira está lá com a gente para a construção de um currículo adequado, para treinamento para uma entrevista e outros assuntos pertinentes para a busca da vaga de estágio. Né? Existe muita dúvida em relação ao estágio? Muita dúvida, porque o aluno muitas vezes, nós temos uma lei de estágio e essa lei ela acaba engessando um pouquinho a forma que o aluno pode usar esse período da faculdade. Então não pode ultrapassar 6 horas diárias, no máximo 30 por mês, por semana, né? Existem algumas exceções, por exemplo, no caso da veterinária, que eles não estão em período de aula, que é só período de estágio, aí sim eles podem fazer 40 horas, mas se ele for na aula à noite, ele só pode fazer 6 horas durante o dia, né? Então essas limitações acabam dificultando a busca dessa vaga, né? Então a gente esclarece tudo isso, ajuda a empresa, nós atuamos como em integração empresa-aluno, então a parte de contrato, a parte de convênio, tudo isso é feito pelo Conexão gratuitamente, tanto para a empresa
quanto para o aluno Unifeob. Que é o diferencial. E é um grande diferencial, porque geralmente são feitos por órgãos e instituições que cobram do aluno mensalmente e cobram também da empresa, né? E sendo aluno da instituição, o aluno não tem custo nenhum. Ele pode usar os serviços do Conexão gratuitamente. É uma porta de entrada para as multinacionais, para empresas maiores? Olha, a gente está com empresas multinacionais dentro da instituição hoje, né? A gente tem parcerias com a John Deere, a gente tem parcerias com a Syngenta, a gente tem parcerias com a Unilever. Então, assim, hoje a gente vê que tem empresas vindo buscar o aluno dentro da instituição, né? Eles ligam no Conexão e pedem um aluno nosso. E isso é muito legal. Lu, qual é a sua dica para administrar o próprio estágio? Ficar por quanto tempo numa empresa ou passar por várias empresas? Olha, é muito pessoal isso. A lei de estágio permite até 2 anos em cada local, né? Mas você tem que perceber o quanto que aquele período que você está passando naquele local, naquela empresa, naquele laboratório, naquela experiência, está agregando em conhecimento para você. Né? Então, se você está numa instituição onde ela te permite ter várias experiências em setores diferentes e isso vai agregando conhecimento e prática, não tem problema nenhum você estagiar numa empresa por um período grande, né? Até os 2 anos permitidos. Agora, se você está na mesma função, começa a perceber que não tem nenhum tipo de... você não está conseguindo agregar mais conhecimento dentro daquela empresa, aí seria interessante então você aproveitar para ter uma outra experiência num outro local onde você possa agregar mais conhecimentos, mais habilidades, porque é um período onde você pode aproveitar para aprender com pessoas que já estão no mercado. Então, quanto mais você aprender, mais experiência você já tem e isso agrega no teu currículo. E tem uma cultura que é muito chata, que é bom a gente ir quebrando isso, mesmo como estagiário, né? Que é de achar que estagiário é mão de obra barata e não é, né? Não, hoje em dia, pelo contrário, né? Com a habilidade que esses jovens estão chegando, eles podem agregar muito, né? E eles se inserem no grupo com essa facilidade de comunicação que eles têm e uma facilidade, principalmente empresas que lidam, que precisam da questão da informática. Os jovens têm tudo isso, eles nasceram nessa questão, então eles têm muita possibilidade de agregar e ajudar a empresa a crescer. Então é um troca-troca, é uma questão de todo mundo ganha. Muito importante aproveitar esse período que o estagiário está lá para também agregar conhecimento para ele e para a empresa. Lu, para quem se interessou por esse lance de estágio, como é que faz para entrar em contato com Conexão? A gente atende de segunda a sextas-feiras, das 9 da manhã às 10 da noite, no Campus 2, né? Os nossos telefones de contato são 3634-3238, 3634-3232, né? Aí lá você vai ter todas as informações de como buscar as cartas de recomendação, como fazer o termo de compromisso, o próprio termo de estágio, né, as assinaturas necessárias, também depois o relatório de estágio para o estágio obrigatório, tudo isso a gente dá orientação. E dentro dos cursos, gente, alertem os coordenadores, né? Porque você tem dentro dos cursos também os coordenadores para ajudarem vocês para o período pertinente de estágio. E a gente vai fazer visita em todos os cursos, todos os anos, né? Para vocês lembrarem da gente. Legal. E no Facebook a gente tem a nossa página também para vagas de estágio, vagas de emprego. Lu, qual é o público do Conexão? São só os alunos da Unifeob ou não? Alunos e ex-alunos da instituição. Então, o ex-aluno também pode nos procurar para que a gente possa ajudar na questão da gestão de carreira, na construção de currículo, em ajudar em outras questões que ele precisa. Também pode nos procurar, porque a gente tem um canal para os ex-alunos também. Lu, muito obrigada por todas as informações, por estar aqui com a gente. Foi um prazer, estamos sempre à disposição. Vamos lá no Conexão. Sim, vamos lá. Agora, quadro de boa. Olha só. Quem gosta de superar limites, fazer novas amizades e se aventurar, tem programa certo para o próximo fim de semana.
O 7º Pedal Esporte Pura Vida acontece no dia 22 de outubro em Poços de Caldas. Serão 2 percursos para os amantes de bike, passando por trilhas, single tracks e serras. A concentração é às 7 da manhã e as inscrições podem ser feitas pelo bikersriopardo.com.br. Hoje conversamos sobre estágio com a gestora do Conexão da Unifeob, Luciana Junqueira. Profissão Estudante fica por aqui, acompanhe nosso blog e converse com a gente por lá. Até a próxima!